Graça e paz, povo de Deus. Amém? Amém? Meus irmãos, nós já estivemos comentando hoje à noite aqui no culto sobre a história do rei Saul, né? E hoje à noite vamos tratar desse tema, a vida do rei Saul, a trajetória de um homem desviado. E nós vamos pegar por base o texto para a meditação, para a gente iniciar a mensagem, em 1 Crônicas, ou primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, verso 13. Mas é bom dizer, atenção, que a história do rei Saul começa lá precisamente no capítulo 9 de 1 Samuel e se estende até ao capítulo 31 do livro, tá certo? E é uma história muito longa, portanto nós temos aí 23 capítulos tratando sobre a vida do rei Saul, mesclando, obviamente, com a história de Davi, o rei Davi, e futuro rei Davi, né? Então, amados irmãos, nós vamos ler o texto aí. O que é que diz? Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, por que não dizer pecado, cometida contra o Senhor. Diga comigo, o pecado de Saul foi contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não obedecera ou não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Então, esse texto está dizendo que Saul morreu, né? Ele morreu porque ele não obedeceu à palavra que Deus havia falado e ele consultou uma necromante. Aquelas pessoas que ficam enganando as pessoas, consultando espíritos, dizendo que estão consultando os mortos, ok? Ele foi à casa dessa mulher, e ele cometeu esse pecado contra Deus, e por isso a Bíblia diz que a sua sentença de morte foi, assinada pelo próprio Deus. Então, ele foi desobediente, ok? Então, nós vamos tratar desse assunto como um homem que a sua história é até longa no texto sagrado e que nos mostra alguns erros que ele cometeu. Vamos orar, pedindo direção de Deus. Feche os olhos. Pai bendito e santo, me oriente, me dê sabedoria, para que eu possa explanar a tua palavra, pregar com autoridade, com simplicidade, com sabedoria. Ó Deus, a tua palavra. Unge os lábios do teu servo, me capacite, mais uma vez eu te peço, ilumina o entendimento de cada um aqui pelo Espírito Santo e que todos entendam a tua palavra. Seja aqui, seja em qualquer situação, em qualquer outro lugar que essa mensagem for ouvida por alguém. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus. Quero dizer para aqueles que nos assistem pelo canal, para você assistir essa mensagem até o final e certamente você vai ser edificado e compartilhe depois com alguém. E se você nos assiste pelo canal e não é inscrito no canal, observe que do lado do vídeo tem um nomezinho aí, inscreva-se. Toque em cima, se inscreva no canal e que Deus abençoe. Muito obrigado. Irmãos, vamos lá. Atenção. Quando o ouvinte, no caso vocês, consegue me acompanhar no raciocínio, a mensagem ela vai ficando assim, ela fica muito clara. Por isso, muita atenção. Quando nós lemos a história de Saul,
como eu disse, é uma história longa. Do 9 até o 31. E agora com esse versículo de um outro livro que resume a história dele, fica claro que Saul, ele cometeu alguns erros. E que os erros dele, escuta isso aqui, revelam imaturidade, ou seja, um homem que não tinha maturidade, revelam, as suas atitudes revelam o tipo de caráter que ele tinha, tipo de caráter. No caso, ele era um mau caráter. Saul, ele tinha a síndrome do mau caratismo. E ele era um homem perverso, que tinha maldade no coração dele. E, portanto, a sua vida, a sua trajetória, pode nos ensinar muitas coisas. E nós vamos alistar aqui agora alguns erros que ele cometeu e nós vamos tentar tirar lições para as nossas vidas. Você entende isso? Então, o objetivo da gente estudar a história de Saul é para que eu e você nos encontremos aí, não praticando as mesmas coisas que ele praticou, mas vendo que se a gente não vigiar, se você não vigiar, nós podemos cometer os mesmos erros ou, claro, outros erros diferentes dos dele, mas se a gente não cuidar, a gente pode também se complicar diante de Deus, desobedecendo a Deus, tá? Então vamos lá, olha aí, ó. Saul, não passa agora não. Saul, ele é um exemplo daqueles que a gente fala, que começou bem, mas terminou mal. Saul, vocês lembram da história de Saul? Como foi que começou? As experiências que ele teve com o Espírito Santo? Irmãos, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Saul, ele foi eleito para ser rei por causa do pedido do povo, que o povo queria um rei. E certamente o povo não queria qualquer um, queria um homem bonito, um homem alto, um homem forte, e Saul era esse homem. A Bíblia diz que Saul era um homem alto, ele era um homem forte, ele era um homem que tinha boa aparência. Moral da história: quando Samuel viu o povo pedir um rei, rapaz, doeu no coração de Samuel. E ele foi consultar a Deus. E Deus disse: o povo quer um rei? Pois dê um rei para o povo. E aí Deus orientou e terminou que foi Saul a pessoa eleita. Irmãos, Saul foi tocado pelo Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo mudou o coração dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizava com os profetas. Ele foi tocado por Deus. Só, meus irmãos, que logo, logo, ele não vigiou. Diga comigo, ele não vigiou. E ele foi tomado, irmãos, por sentimentos malignos, atitudes malignas. E ele se perdeu, irmãos. Ele ficou totalmente perdido. Olha aí os erros dele. Bora comigo. Olha aí os erros dele. Ele ofereceu sacrifícios como se fosse ele um sacerdote. E o texto, todas as referências é de 1 Samuel, correto? 1 Samuel. Aí não precisa nem perguntar. É 13 de quê, pastor? É Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 14. Aí, eu quero mostrar para os irmãos que esse foi, por ordem, né, o primeiro erro que ele cometeu. Quando ele não espera por Samuel, no momento de tensão, no momento muito crítico, que era um momento de guerra, ele cometeu esse erro.
Samuel estava demorando, porque Samuel era o sacerdote. E a Bíblia deixa claro, veja comigo o versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando. Vamos ganhar tempo e ler agora o versículo 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, loucamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel. Verso 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, nesse primeiro erro dele aqui, nesse primeiro erro, Deus disse, está fora, não serve. Você entende? Nesse primeiro erro dele, irmãos, Deus sempre zelou, rei é rei, sacerdote é sacerdote. Vocês estão lembrados daquele rei chamado Uzias? Vocês lembram do rei Uzias? Que a Bíblia diz que ele se exaltou, ele ficou poderoso, rico, famoso. E quando tudo que ele queria, ele conseguia fazer. E a Bíblia diz que ele se exaltou e ele entrou no templo e ele foi oferecer incenso. E quando os sacerdotes viram ele lá dentro, disse: sai, rei, sai, aqui não é o teu lugar, por tudo que é sagrado, saia. Ele não quis sair. E 80 sacerdotes entraram para tentar tirar ele de dentro do templo. E ele resistiu. E a lepra, ele ficou leproso. E a Bíblia diz que ele foi para a casa dele, expulsaram ele do palácio, e ele ficou o resto da vida leproso, morando numa casa nos fundos do palácio. Ele passou o resto da vida. Sabe por quê? Porque ele quis fazer o que era trabalho do sacerdote. E a Bíblia deixa claro que o trabalho do sacerdote era só para o sacerdote. Entende isso? Então, Saul, ele cometeu aquele erro, o erro do rei Uzias. E Deus ali selou o destino dele. Você não me serve como rei. Deus já vai preparar outro para assumir o teu lugar, porque você não obedeceu. Está vendo? Então isso é muito interessante. Pastor Isaías, como eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Cuidado. Cuidado para que você não ande fazendo uma coisa que Deus não está pedindo para você fazer. Não obedecer a palavra como Ele quer que você obedeça. Então, está vendo isso aqui? Olha, pessoal, quando nós não obedecemos os princípios de Deus, quando a gente não faz o que Deus quer que a gente faça, a gente pode estar cometendo o mesmo erro de Saul. Aí Deus diz assim: olha, eu queria te dar uma coisa, só que você não fez por onde. Entende isso? É nisso que está a importância. Na forma como você vive, na forma como você trata as coisas de Deus, o zelo, a honra. Ah, isso aqui tanto faz. Faz. Ali tu pode estar selando, ali tu pode estar assinando a tua sentença de que aquela bênção, aquela bênção que tu tanto precisa, ela nunca vai chegar na tua vida. Porque você naquele momento desonrou e não fez como Deus queria que você fizesse. Aí onde está a lição para as nossas vidas. Irmãos, ele só cometeu esse erro, irmãos. Primeiro erro de Saul. Primeiro erro. Aí foi o primeiro erro dele. E vocês sabem que situação foi? Situação de guerra. Ai, meu Deus, estava tendo uma guerra, irmãos. Foi, como a gente fala na linguagem, lá no Maranhão, na roça, aperto. Momento de crise.
de tensão, preocupação, muita preocupação. E ele alegou, disse, olha, porque os soldados estavam indo embora e não sei o quê, eu aguardei, eu fiquei esperando 7 dias, o senhor não veio, eu estava preocupado, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas Deus disse assim, tá certo, eu entendo. Deus não disse assim, você devia ter me esperado, você devia ter tido fé. Sabe, quantas vezes as pessoas cometem um erro dizendo assim, pastor, é porque você não sabia do meu aperreio. Pastor Isaías, eu fiz isso e isso, mas olha, Deus entende, Deus não vai me condenar não, Deus não vai me julgar. Confie. Está aqui um exemplo. Você pensa que Saul fez o sacrifício com maldade? Eu vou aproveitar. Eu sempre quis oferecer sacrifício. Samuel não veio, agora eu vou aproveitar. Foi assim? Não. Foi num momento de crise, de medo, de tensão. Ele estava preocupado. E nada do sacerdote chegar para fazer o culto, fazer o sacrifício que tinha que ser feito. E ele pegou e fez, ó. Isso, irmãos, é uma grande lição. Ah, pastor Isaías, naquele momento de aperreio. Ah, mas eu me arrependo. Eu fiz naquele momento de aperreio. Cuidado. Cuidado com os momentos de aperreio. Momento de crise. Você tem que ter fé. Segurar ali, ó. Segurar. E confiar em Deus Todo-Poderoso. Né? A gente poderia falar mais, mas vamos embora correr. Ó, o segundo erro dele. O segundo erro dele foi ser precipitado. Aí começa, eu quero falar agora aí, de um homem inexperiente, porque, irmãos, eu pensei, olha, hoje eu sou pastor, já faz o quê? Eu fui ordenado em 95. Então tem 30 anos, vou fazer agora no dia 31 de setembro. Atenção. Não, 31 de setembro não existe. Só 30 de setembro, né? Desculpe. No dia 30 de setembro, o pastor de vocês estará fazendo 30 anos de consagração ministerial. No dia 30, 95. Casei em 96, né? Então, no dia 6 de dezembro de 96, eu casei, né? Portanto, bora lá. Moral da história. Quantas coisas erradas, quantas decisões erradas eu já tomei na minha vida, irmãos. Eu estou aqui, ó, abrindo o coração. Eu era muito novo, irmãos. Em 95, eu tinha 21 anos de idade. Na verdade, eu ia fazer 21. Eu sou de 74. Imagine o tanto que eu era novo, inexperiente. Está entendendo, irmãos? Então, olha, Saul, ele se tornou rei, não foi? Pois a Bíblia diz que ele fez um voto assim meio doido. Vocês querem ver o voto que ele fez aí? Olha aí o voto que ele fez, 24. Meus irmãos, ó, estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, ou seja, fez o povo jurar, dizendo, maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue os meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Irmãos, num dia de guerra, de trabalho, de correria, de lutas, o Saul achou por bem fazer o povo, levar o povo a fazer um voto de não comer. Era o dia que tinha que ter comida à vontade. Era um momento para ter comida à vontade para os soldados se alimentarem, para eles ficarem fortes. O Saul tomou essa decisão. Irmãos, a Bíblia diz que aí complicou o filho dele,
o Jonatas. Complicou a vida do filho. Você está entendendo? Foi grave esse voto dele. Um voto assim, sem precipitado. Muito precipitado. Isso aí são decisões erradas que nós tomamos. Isso aí serve de lição para a gente não tomar essas decisões assim, ó. Olha, uma pessoa precipitada, ela sempre comete erros. E os erros dela prejudicam outras pessoas. Irmãos, o filho dele, o filho do rei, quase morreu. Quase morreu. Sabe por quê? Porque ele disse, Deus mostrou que ele tinha cometido o pecado. Porque ele comeu mel. A Bíblia diz que o filho do rei, quando ia passando, viu mel. Cansado, morto de fraco já. A Bíblia diz que ele pegou o mel e comeu. A Bíblia diz que quando ele comeu aquele mel, as forças dele voltaram. Mas depois ele andou pertinho de morrer. E ele só não morreu, só não mataram ele, por causa dos soldados. Os soldados se reuniram e disseram, ele não vai morrer coisa nenhuma. Ninguém trisca o dedo nele aí. Porque não deixaram, irmãos. Precipitado. Tem muita gente que é precipitada, não é? Toma as decisões depois, só confusão depois. Bora lá? Olha o terceiro erro dele. Olha o terceiro erro dele. Não obedeceu totalmente às ordens de Deus. Está no capítulo 15, de 10 a 19. O texto é longo, estou dizendo para os irmãos, né? Claro que os irmãos sempre têm acesso a esses esboços. Deixa eu dizer, e também ao vídeo, né? Isso aqui foi quando houve uma ordem da parte de Deus para ele resolver uma questão com um rei pagão que foi inimigo de Israel. Deus disse o que ele tinha que fazer naquela batalha contra aquele rei inimigo. Quem foi que disse que ele fez? Ele fez em parte, mas ele não obedeceu totalmente às ordens de Deus. Se você quiser ver em detalhes o que ele fez, é só você ler essa passagem. Ok? Ele não obedeceu completamente. Por exemplo, Deus mandou que ele matasse os bois. Ele não matou os bois. E aí ele volta com aqueles animais vivos. E ele diz que trouxe o melhor. Os melhores bois, ovelhas. Ele trouxe os melhores. Aí Samuel, quando viu aquilo, disse assim, por que você não obedeceu o que Deus mandou você fazer? Ele disse, não, mas eu fiz. Aí Samuel disse, não, Deus não disse para você fazer a obra completa? Naquele momento ali, meus irmãos, capítulo 15, novamente, o Senhor fala que ali ele estava também selando o destino dele de reprovado por Deus, né? Então, é muito interessante isso aí, Saul presumiu que tinha feito conforme Deus tinha lhe mandado. E aí, presumir é presumir. Tenha cuidado para fazer exatamente como Deus lhe manda ou lhe mandou. Analise bem se realmente você está obedecendo com aquela tríade, né? Prontamente, alegremente e totalmente. Ouviram? Olha aí o quarto erro dele. O quarto erro dele. Procurou glória para si. Quando você... Abre aí comigo. Como é só um versículo, dá para a gente ler. 1 Samuel 15, 12. O que está escrito? 1 Samuel 15, 12 diz o quê? Madrugou Samuel... Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo.
E eis que levantou para si um altar ou um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Olha aí, meus irmãos, Saul, após a guerra, após a vitória, ele faz o quê? Ele constrói um monumento para ele, para a glória do nome dele, né? Foi uma atitude errada que ele fez. Ali mostra que ele estava se exaltando. Ele fez um monumento. Você já ouviu falar que homenagem, quando se faz aquelas avenidas, não é, que bota ali uma homenagem a alguém que já morreu, uma escola, né? Se faz essas homenagens, uma placa de honra, geralmente a alguém que já morreu, correto? Que contribuiu, que ajudou. Mas Saul fez enquanto estava vivo. Ali ele mesmo fez. Para minha glória, ó. Para minha glória. Ele se exaltou. Então esse foi um erro dele. No caso, o quarto erro dele, registrado na Bíblia, né? Então isso muito nos ensina que a própria exaltação é o anúncio da queda. Repita comigo. A própria exaltação ou a exaltação própria é o anúncio da queda. Quem se exalta será... A quem a si mesmo se exalta será o quê? Humilhado. Mas aquele que se humilha será exaltado. Olha aí o quinto. Olha aí o quinto erro dele. Ele se preocupou mais com a aparência diante do povo do que com a vida realmente diante de Deus. Isso aí foi quando Samuel disse assim, ó, Deus reprovou você. E ele disse, Samuel, vamos comigo oferecer o sacrifício a Deus, já em outro momento. Aí Samuel disse, não, vou nada. Você não vai mais ter a minha companhia, não. Eu não vou mais andar com você, não. Porque você é desobediente. Ele disse, Samuel, não faça isso. O que as pessoas vão pensar? Quando as pessoas perceber que o Senhor não está comigo. Aí Samuel fez assim, ó. Samuel saiu. Quando ele saiu, o rei pegou no manto de Samuel, segurou, rasgou. Aí o profeta Samuel, que era profeta e sacerdote, virou-se para ele e disse, Deus hoje pega o teu reino e rasga também. Conversa vai, conversa vem, Samuel foi com ele. Então ele se preocupou com a aparência. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa. A gente nunca deve se preocupar com a aparência. Ou é ou não é. Não é assim? Claro que a gente precisa ter também uma boa reputação. O problema é quando as pessoas escondem. Elas escondem realmente a realidade da vida delas. Muitas vezes o casal, as pessoas escondem. E nós temos que nos preocupar com a nossa integridade mesmo diante de Deus. Quando ninguém está te vendo. Tem gente que na frente dos outros ele parece um santo. Mas quando chega em casa, ele parece um bicho. É um monstro. Não é assim? Tem gente que na igreja parece um santo. Mas quando chega em casa, na igreja é graça e paz, irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Mas quando chega em casa, até o cachorro apanha. Até o gato apanha. Bate porta, xinga, chuta, grita. E assim comete o mesmo pecado de Saul, que quis dar ênfase à aparência, mas ele era um homem errado, né? Olha aí, em sexto lugar.
Ele foi orgulhoso. Pastor, por que o senhor disse que ele foi orgulhoso? Está aí no capítulo 18, versículo 8. Irmãos, quando disseram, olha aí, ó. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Isso aqui foi depois da morte do gigante Golias, que Davi matou o gigante Golias. Aí Saul ouviu as mulheres cantando: a Davi 10 milhares, a Saul milhares. Que dali mexeu com o orgulho dele. E ele começou a odiar Davi. Ele teve orgulho. O ego dele foi ferido. Olha, queridos, ei. Tem situações que o nosso ego ele é atingido. Né? Que a gente é humilhado assim, né? Olha, se um dia teu ego for atingido, não chore não. Não chore não. O que você tem, minha irmã? Eu fui humilhado, pastor. Eu fui humilhado. Que foi? Fulano disse que eu não sou capaz. Aí começa a chorar. Tem gente que quer morrer porque chamaram ele de feio, porque criticaram o cabelo, porque disseram que a pessoa está gorda, a pessoa está magra, que tem um que faz melhor do que ele. Menino, olha, tem gente que se você disser para ele que tem alguém melhor do que ele, na hora de fazer algum trabalho, algum serviço, a pessoa se zanga. Não! Eu não aceito! Meu amigo, por que você... Pois é. Esse é o pecado de Saul. Saul não queria que Davi fosse melhor do que ele. Está entendendo, irmãos? E a gente tem que ter a humildade. Aí, 10, viu? Você se garante, viu? Davi, eu quero você perto de mim, Davi. Verdade. Você foi que teve coragem de matar o gigante Golias. Parabéns. Você vai ser meu soldado número 1. Fica aqui do meu lado aqui, fica. Mas não, foi odiando Davi. Né? E ele devia ter chamado Davi para ser o soldado dele, né? Para ser um homem ali de elite do exército, né, de Israel. Então ele foi orgulhoso. Número 7. Olha aí o 7. Ele teve ciúme e ódio de um homem inocente. Aí aqui eu estou falando da mesma coisa. Irmão, Saul passou a ter ódio de Davi. Uma vez eu conheci um homem que ele era muito raivoso. Ele era super temperamental, sangue quente. Ele disse assim para mim: pastor Isaías, uma vez eu falando com ele sobre uma pessoa, ele disse assim: pastor, eu tenho ódio daquela pessoa. Ódio, ele falava várias vezes. Irmãos, pois assim era Saul. Saul passou a odiar Davi. Um dia Davi estava assim, perto dele. Ele pegou a lança e ele quis matar Davi, né? De surpresa. Então ele era um homem muito mau. Então ele odiou, teve ciúme e ódio de um homem inocente que era Davi. Davi não tinha maldade nenhuma contra ele. Por que eu estou falando que ele era inocente? Porque Davi não tinha maldade nenhuma contra ele. Davi não tinha maldade nenhuma, irmãos, contra o rei Saul. Inclusive, quando Saul queria matá-lo, lembra disso? Quando Saul saiu com o exército procurando Davi para matá-lo, vocês sabem que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. Não fez. Lembra daquela história da caverna? Todo mundo lembra? Todo mundo lembra que o rei Saul entrou numa caverna para esvaziar o ventre, não é? O intestino.
E quando ele entrou, Davi estava lá dentro. E Davi, para mostrar que estava lá, ó, bem pertinho dele, que podia matar, pegou a espada, cortou um pedaço do manto do rei. Incrível, né? E ele disse, eu não vou tocar a mão no ungido do Senhor. Então, isso é linda a história, né? Olha aí o oitavo erro dele. Ele mandou matar os sacerdotes do Senhor e uma cidade inteira só por vingança. Irmãos, isso aqui é incrível. Sabe o que foi que ele fez? Ele mandou matar cerca de 80 sacerdotes, se não me falha a memória, capítulo 22, deixa eu só confirmar bem aqui. 22, versículo 18. Olha aqui, ó. 18. Contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens. Irmãos, ele mandou matar só por vingança, só por ódio, não é? Tudo isso por causa de Davi. Então, ele era um homem muito perverso. E aqui no 19 fala que ele mandou matar as pessoas da cidade, mulheres, crianças, animais. Ele mandou matar tudo. Ele estava assim, Ele estava perturbado do juízo. Ele estava doido. Então esse foi um grande erro dele. Por isso que o tema, lembra do tema? A trajetória de um homem desviado. A trajetória de um homem desviado. Pode passar. São 12. Olha aí. Foi falso e covarde com Davi. Isso aqui, se você observar aí no 19, versículo 6, ele foi muito falso com Davi. Olha aí, ó. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Agora o verso 15. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama, para que eu o mate. Está vendo a falsidade dele? Ele jurou para o filho dele que ele não ia fazer nada com Davi. De repente mandou os soldados dizer assim, traga ele aqui. Nem que ele venha em cima da cama, se ele disser que está doente. Traga ele aqui. Porque eu quero acabar com ele. Então ele foi um homem muito falso. Ele foi covarde. Porque ele era o Todo-Poderoso. Ele era o rei. E ele agiu com covardia. Com o seu, vamos dizer, o seu grande amigo. Porque Davi foi, de fato, amigo do rei. E não inimigo, né? Muito bem. Vamos lá. Olha aí o 10. O 10, ele ofereceu sacrifício a Deus que não lhe custou nada. E aqui a gente volta um pouco para o capítulo 15. Foi quando ele trouxe os animais. Lembra dos animais que eu falei? Que ele não matou? Ele disse, não, eu trouxe para oferecer para Deus. E olha, era um princípio. O princípio. Em 2 Samuel 24. Não oferecer a Deus sacrifício que não custe nada. É como se alguém dissesse assim, pastor, você quer oferecer uma coisa para Deus? Sim. Mas eu só vou oferecer se você me der. Você me dá? Aí a pessoa me dá, não fica com muito sentido, certo? Pois foi isso que Saul fez. Saul pegou os bois que ele trouxe lá, da batalha, que ele fez. E Samuel perguntou, para que esses bois? Me diga, para quê? Ele disse, é para oferecer para Deus. Mas não era dele. Ele não custou nada para ele. E aí, pessoal, esse foi, no caso, o 10º erro dele. E guarde essa referência. 2
a Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. Não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. 11, olha aí o 11. Ele consultou uma necromante. E aí, lembra do versículo que nós lemos, que foi 1 Crônicas 10, 13? O primeiro versículo, lá no tema? Pois é. Aí, a história dele aconteceu, dele consultar essa necromante, e ele desobedeceu essa lei aí, ó. Vamos ler a lei. Levítico, abra aí comigo. Estou terminando. Levítico 20, versículo 27. O que está escrito aí, queridos? Olha aí como é claro, ó. O homem ou mulher que sejam necromante ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Irmãos, era uma lei, você pode ver também no versículo 6. Nós lemos o 27, pode ler no 6 também, ó. Quando alguém que virá para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e os eliminarei do meio do meu povo, do seu povo. Irmãos, Deus proibia. Você consegue entender? Deus de uma forma clara, muito clara. Ó, como essas lâmpadas. Deus estava dizendo, não vá atrás de necromantes. Não vá. E ele fez. Ele fez. Ele fez uma coisa errada. Muito errada. Mas muito errada. E quando nós lemos o texto lá no começo, diz que ele, por desobedecer a palavra de Deus e por ter consultado a necromante, Deus determinou a morte dele. Determinou a morte dele. Olha, pessoal, isso aqui serve de alerta para nós. Quando Deus diz uma coisa para a gente não fazer, não birre, não seja cabeça dura e vá fazer o que Deus disse para não fazer. Isso é muito sério, né? Pois é. É muito, assim, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas que fique isso aí, né? A proibição da parte de Deus com relação a esse assunto. E 12, olha aí o último erro dele, olha. Ele se suicidou. Terrível, né, irmão? Aí agora você entende. Você entende por que eu falei lá no começo? Está aqui a introdução, ó. Trata-se de um homem imaturo, de um homem desviado, de um homem perverso, com maldade. Tinha tudo para ser uma bênção, mas ele foi mal, ele se comportou mal. Irmãos, quando ele perde a guerra, quando ele está numa situação de perigo, ele tira a vida dele, a própria vida dele. Meus irmãos, quando Jesus se referiu a Judas, vocês lembram como foi que Jesus chamou Judas? Vocês lembram? Como foi que Jesus chamou Judas, aquele que o traiu? Filho da perdição. Porque Judas se precipitou e ele tirou a própria vida. Judas. E Jesus disse, o filho da perdição. Irmãos, ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Ninguém tem o direito. E Saul fez isso. Ok? Saul fez isso. Pastor Isaías, mais uma vez explique por que uma pregação dessa tem tudo a ver com a gente. Olha aí a conclusão, ó. A história de Saul é um retrato de muitos que estão desviados, que estão longe de Deus,
Ou então pessoas que até mesmo estão aparentemente bem, mas estão vivendo assim, ó. É um pecado ali, e sabe o que a pessoa pensa? Não, tem nada errado com a minha vida não, pastor. Não, tá tudo bem. E não está. Saul, ele era o rei, não era? Mas ele estava já com a sentença dele assinada por Deus de que ele não poderia continuar. E aí, meus irmãos, veja que ele cometeu alguns erros e mostrava que ele era um homem desequilibrado. E o seu exemplo, os erros dele, né? E o fim que ele teve, irmãos, olha, todo rebelde, a morte é feia. Todas as pessoas que se envolvem com feitiçaria, as pessoas que se envolvem com as coisas mais nojentas, você pode ver que a morte delas, o fim delas, é um fim triste. É um fim triste. Quer ver? Você pesquise. As pessoas que são assim, como Saul, o fim delas é triste, sempre triste. Então, o exemplo dele, ou seja, o comportamento dele e o fim que ele teve, serve de advertência a todos que se desviam. Mas, vírgula, serve de advertência para mim também. Essa mensagem hoje à noite aí é para o pastor da igreja também. Pastor Isaías Torres. Essa mensagem aqui é para o Francisco Jones. Essa mensagem aqui é para você, meu irmão. Essa mensagem aqui é para minha esposa, é para os meus filhos. Essa mensagem aqui é para cada irmão da igreja. Essa mensagem aqui é para todos. É para você que me assiste aí no canal. Não cometa os erros de Saul. E se porventura você cometeu, se arrependa, chore nos pés do Senhor, se volte para Ele, porque Ele te ama e Ele quer salvar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Temos tempo para orar? Vamos orar. Eu peço que a igreja fique em pé. E olha, quarta-feira a gente se vê em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. E eu quero que você compartilhe essa mensagem com alguém. Mais uma vez peço que se inscreva no canal e que Deus ilumine a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós acabamos, ó Deus, de ouvir algo, de ouvir uma mensagem que nos desafia a viver uma vida diante do Senhor. Perdoe as nossas falhas e que todos que aqui estão decidam, Senhor, ser uma pessoa íntegra e obediente a Ti e fazer do exemplo de Saul uma advertência para a vida dele. Que jamais nós sejamos como Saul, que começou bem e terminou mal. Foi vaidoso, orgulhoso, desobediente e ainda presumia que estava tudo bem com ele. Senhor, não nos deixe, Senhor, chegar a essa situação. E que cada um aqui seja zeloso. Diga isso para Deus. Eu quero que você bote a mão no seu coração e diga: Deus, eu jamais vou ser como Saul. Eu não vou seguir os passos de Saul. Eu vou aprender com os erros dele, Senhor, para eu não cometer os erros que ele cometeu. Me ajude, Senhor. E eu quero fazer um apelo para você. Se você é uma pessoa desviada, se você é uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, volte para Jesus, onde você estiver. Entregue a sua vida para Jesus. Se reconcilie com Ele. Diga: Jesus, me perdoe. Eu estou afastado e longe, mas agora eu volto. E eu volto para te obedecer. Me aceite, me perdoe. Estou aqui, Senhor.
Eu me arrependo dos meus pecados e declaro que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Só Ele pode me salvar e me perdoar e me purificar. Me purifica, Jesus, com teu sangue. Amém. Então, se você não mora aqui em Parnaíba, procure uma igreja séria e vá a essa igreja se congregar. Peça ajuda ao pastor da igreja, que ele vai te ajudar em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos aplaudir forte o Senhor. Amém. Glória a Deus.